No início do século XX, as ruas de Nova Orleans foram palco de uma série de crimes brutais, que deixaram a cidade em pânico. Um assassino misterioso, armado com um machado, aterrorizou os habitantes durante 18 meses, entre 1918 e 1919. As vítimas eram principalmente imigrantes italianos, donos de mercearias, o que levantou suspeitas de algo relacionado à xenofobia. O homem do machado, como assim era denominado na época, tinha um método peculiar. Ele removia painéis das portas para entrar nas casas. Raramente ele forçou fechaduras. Para remover os painéis das portas, ele utilizava uma ferramenta chamada cinzel. Eu vou deixar aqui na tela para vocês uma imagem dessa ferramenta. Eu conhecia essa ferramenta por formão, que é utilizado para cortar coisas em obras, com auxílio do martelo normalmente. Várias teorias surgiram. Alguns acreditavam que o assassino era um imigrante italiano buscando vingança. Outros suspeitavam de um serial killer com motivações ocultas. A polícia chegou a prender alguns suspeitos, mas nenhum foi confirmado como o verdadeiro homem do machado. Tão misteriosamente quanto começou, os ataques cessaram em outubro de 1919. O homem do machado simplesmente desapareceu, deixando para trás um rastro de medo e mistério não resolvido. O caso continua a fascinar historiadores e entusiastas de crimes não resolvidos. Um lembrete sombrio de um período de terror na história da cidade de Nova Orleans. Esse reinado de terror deixou um rastro de vítimas por toda a cidade. Vamos examinar cada um dos ataques conhecidos. O que nós temos aqui é uma cronologia, uma linha do tempo, com todos os casos que foram atribuídos, todos os ataques que foram atribuídos ao homem do machado. Então, eu vou passar rapidamente aqui por cada um deles e depois nós vamos entrar nos detalhes e nas teorias que existem, se realmente ele cometeu todos esses ataques, se realmente ele é responsável por todas essas vítimas e se existem outras vítimas além dessas 12 vítimas que estão aqui nesse infográfico, porque esse infográfico ele traz a informação comum, a informação que a gente encontra na maioria das fontes relacionado às vítimas do homem do machado. Então eu trouxe aqui o que se encontra de forma mais comum na internet das vítimas relacionadas, atribuídas ao homem do machado. Então, nós temos o seguinte aqui. Então, no dia 22 ou 23 de maio de 1918, essa data, ela tem uma certa divergência em algumas fontes, mas foi ali no finalzinho do mês de maio de 1918. O primeiro casal que foi atacado foi Joseph Maggio, um italiano, dono de mercearia, foi atacado com uma navalha e depois também sofreu golpes de machado. A sua esposa, Caterine, que dormia ao seu lado, foi atacada com um machado. O criminoso supostamente entrou arrombando uma porta da casa com aquela ferramenta que eu tinha falado para vocês, com o cinzel. Esse machado ele foi lavado, inclusive, na pia da cozinha e deixado no local. Uma coisa que intrigou os investigadores foi que na calçada da residência, próxima à residência, estava escrito uma frase em giz no chão. Algumas fontes dizem que foi com giz. A frase era o seguinte: a senhora Maggio irá sentar-se essa noite da mesma forma que o senhor Toney. Essa frase também tem outras formas de apresentação, tem algumas divergências com relação a ela. Em alguns locais, eles colocam como se fosse senhora Toney. Na época, a polícia relacionou essa frase com um crime que tinha acontecido um tempo antes, com o casal Anthony e Mary Chiambra, que eram também italianos, proprietários de mercearias da região, que supostamente teriam sido atacados com um machado também. O segundo casal a ser atacado foi o Louis Besumer e a Harriet Lowe. O Louis se dizia polonês, era dono de mercearia, e a Harriet supostamente não era esposa do Louis, e sim amante.
Tá? Então, havia uma conversa ali na região de que o Louis possuía uma família em outro lugar, em outra cidade próxima, e que a Harriet, bem mais jovem que ele, seria uma amante que vivia com ele ali em Nova Orleans. A arma do crime foi encontrada dentro do quarto, um machado. Esse machado estava separado, a lâmina do cabo. O ataque teria ocorrido na primeira hora da manhã, e a porta, nenhuma das portas, nenhuma das janelas apresentava nenhum sinal de arrombamento. O Louis, posteriormente, foi acusado pela própria Harriet de ter causado o ataque, né? Que ele atacou a esposa e depois simulou ali um ataque do homem do machado. O Louis, inclusive, ficou preso ali um período, e a Harriet acabou morrendo um tempo depois em decorrência de uma cirurgia que ela fez após o ataque, e acabou morrendo em decorrência disso. O terceiro ataque foi com a Mary ou Anna Schneider no dia 5 de agosto de 1918, então bem próximo do ataque ali do Louis e da sua suposta esposa. A Mary era casada com o Edward Schneider. Ela estava grávida de 8 meses. O marido trabalhava no cais. Então, no horário em que ela foi atacada, no início da noite, o marido estava cumprindo um horário noturno de trabalho, não estava em casa. Só ela e os filhos. Então, a casa não possuía nenhum sinal de arrombamento e, possivelmente, o ferimento que foi causado nela, que não era nada muito grave, possivelmente foi uma lâmpada que estava no local, que pode ter sido usado para causar esse ferimento na Mary ou Anna Schneider. Logo em seguida do ataque da Mary, no dia 10 de agosto de 1918, o Joseph Romano, um italiano, em que a família, né, ele, a irmã e 3 sobrinhas eram proprietários de uma mercearia também, foi atacado com um machado dentro da própria casa, por volta das 3 da manhã, onde esse criminoso teria entrado por uma janela que estava aberta. O Joseph chegou a ser socorrido, mas morreu um tempo depois no hospital, em virtude do ferimento, né, da gravidade dos ferimentos. Nesse ataque, uma sobrinha do Joseph Romano, que estava na casa e presenciou, ela viu o homem parado na porta e conseguiu fazer o primeiro retrato falado do Axeman, que seria o homem do machado, né? Então, ela consegue dar uma descrição mais detalhada do homem do machado, que é essa imagem aí que eu vou deixar na tela agora para vocês, que representa, né, essa figura com um terno e com um chapéu, né, com a aba mais tapando o rosto, né? Então, seria essa primeira descrição, o primeiro retrato falado, né, do homem do machado. Aí o homem do machado, ele dá uma sumida, tá? E aí ele volta só em 10 de março de 1919, atacando a família Cortimiglia, tá? O Charles Cortimiglia e sua esposa Rose. O Charles era italiano, a Rose era americana, casada com ele. Eles eram donos de mercearia. A arma do crime foi um machado. Esse ataque ocorreu durante a noite. E, da mesma forma, a porta foi arrombada, né? Um painel de vidro da porta dos fundos foi arrombado, possivelmente com aquela ferramenta, o cinzel. E dessa forma o criminoso entrou na casa e atacou o marido, a esposa e a filhinha de 2 anos, a Mary Cortimiglia, que acabou falecendo. Foi a única que faleceu neste ataque do dia 10 de março. E logo em seguida, no dia 16 de março, é publicado uma carta. Essa carta eu vou fazer a leitura depois, a narração dessa carta, e vou deixar o link aqui na descrição. Mas essa carta era uma carta do homem do machado se dirigindo à população de Nova Orleans. Essa carta ela informava que no dia 19 de março, ou seja, no dia de São José, ele passaria por Nova Orleans e cometeria os seus crimes nas casas onde as pessoas não estivessem escutando jazz. Então, ele queria que toda a cidade escutasse jazz e todos que estivessem escutando e se divertindo seriam poupados da sua ira.
Então, depois do dia 19 de março ali, que seria o dia em que ele passou pela cidade para verificar se todos estavam escutando jazz, de fato, naquela noite a cidade inteira escutou e, de fato, não houve nenhum crime aquela noite. Aí ele dá um tempo, né? E no dia 10 de agosto de 1919, ele retorna a atacar um homem chamado Steve Bocca, certo? Não encontrei fontes para ter certeza se ele era italiano ou não, mas ele era um dono de mercearia. A arma do crime era um machado. E, durante a noite, a casa foi arrombada da mesma forma, arrombada a porta da casa, supostamente com a ferramenta, com o cinzel. E ele foi atacado brutalmente, ele ainda consegue se salvar, ele sai da casa e vai pedir socorro para um vizinho. E ele depois no hospital, ele acorda e relata que ele não lembra de nada. Já no dia, quase um mês depois, no dia 13 de setembro de 1919, uma outra suposta vítima chamada Sarah Laumann, uma jovem de 19 anos, que apresentou uma pequena laceração na orelha direita. A arma do crime não foi definida pelo médico que fez o exame, só disse que era algo contundente, para causar aquele ferimento. Então não ficou provado que era um machado, não se encontrou machado em local nenhum. Essa jovem viu um homem dentro do quarto, acorda com o homem dentro do quarto, ela grita e aí pessoas vêm ao seu socorro. Provavelmente a própria família, os próprios pais que moravam com ela. E a princípio, esse ataque ocorreu à noite e a princípio esse criminoso teria entrado pela janela. A última suposta vítima do homem do machado, ela foi atacada no dia 27 de outubro de 1919, essa foi uma vítima fatal, o Mike Pepitone, que era um italiano, dono de mercearia, e foi atacado com uma barra de ferro encontrada no local. Esse ataque foi à noite, a mulher dele, que dormia em quarto separado, a Esther, ela ouviu barulhos e viu 2 homens fugindo da casa, então ela entra no quarto e vê o marido gravemente ferido. Nesse momento, é a partir desse caso que lá na frente a gente vai ter talvez o único nome que realmente foi tido assim como um grande suspeito de todos os casos do homem do machado. Bom, essa é a relação das vítimas encontradas em diversas fontes, mas existe uma teoria de que o homem do machado pode ter começado a atuar alguns anos antes. Supostamente, a primeira vítima fatal do homem do machado pode ter sido Joy Dave, atacado com um cutelo em 1911. Supõe-se que o homem do machado tenha feito 2 ataques anteriores ao do Joy, para finalmente atingir o seu objetivo de matar. Então, depois da morte de Joy, ele fica até 1918 em silêncio, sem nenhuma aparição ou vítima. Lembram que na calçada próxima da casa dos Maggio estava escrito: Senhora Maggio irá sentar-se essa noite, da mesma forma que o Sr. Toney ou a Sra. Toney? Quando os policiais viram essa frase, eles relacionaram com um crime não resolvido que havia acontecido anos antes. Anthony e Mary Chiambra, também italianos e donos de mercearia, supostamente foram atacados com um machado em sua casa. Porém, a escritora Miriam Davis, no livro The X-Men of New Orleans, The True Story, faz algumas ressalvas. Dave alega que uma boa parte das informações divulgadas sobre o X-Men são fruto do livro Ready to Rang, de Robert Tallant. Tallant seria uma criança à época dos fatos e teria escrito o livro sem um grande compromisso com a verdade, apresentando relatos divergentes das informações oficiais e documentos que Davis investigou posteriormente. Segundo a Davis, vários dos assassinatos que foram atribuídos ao X-Men foram mais provavelmente resultado da violência criminosa italiana. Na época não havia uma máfia em Nova Orleans, altamente organizada. O que havia de fato era o chamado crime da mão negra, uma forma de chantagem muito peculiar entre os italianos imigrantes, que era utilizada por várias gangues. Certamente houve vinganças entre diferentes grupos de italianos que estavam relutantes em levar suas dificuldades à polícia.
A princípio, o assassinato de Tony Chiambra e sua esposa e de Mike Pepitone podem ser bem mais compreendidos nesse contexto. A máfia italiana geralmente lidava com seus problemas com uma arma ou uma bomba e não com um machado. O Pepitone, apesar do que Talant escreveu, não foi morto com um machado. Os gangsters italianos em Nova Orleans geralmente não atacavam mulheres ou crianças. Mary Chiambra foi baleada acidentalmente, enquanto seu marido Tony foi deliberadamente alvejado. Já com relação aos ataques a Louis e Harriet, os ataques a Mary Schneider e Sarah Lauman para Davis não foram ataques do homem do machado, de forma alguma. Eles não se encaixavam no padrão dele. O incidente com Louis e sua esposa ou amante parecia mais um caso de violência doméstica. E os ataques às jovens Mary ou Anna e Sarah Lauman parecem mais roubos interrompidos abruptamente. Agora, a contestação mais bombástica de Davis é com relação ao ataque a Steve Boca. Segundo a autora, não existe qualquer registro de que Steve tenha sequer existido. Não há rastro em local algum dele, exceto no livro de Robert Talant, o que causa uma certa desconfiança. O suspeito mais famoso de ser o homem do machado era Joseph Manfred. Para entender por que o Manfred virou um suspeito, a gente precisa retornar no caso do Mike Pipetone. A esposa do falecido Mike Pipetone, a Esther, casou-se com o cunhado, que também era viúvo. Em janeiro de 1921, ela se muda para Los Angeles com os filhos e acaba se casando com o cunhado Angelo. Angelo tinha um sócio, Joseph Manfred, que tinha morado em Nova Orleans. Vale lembrar que Manfred tinha passagem pela polícia. Após uma briga, Angelo e Manfred deixaram de ser sócios. Um belo dia, Angelo sai para trabalhar e nunca mais volta para casa. Ele teria passado no banco, sacado todo o dinheiro que ele possuía e sumiu do mapa. Ele foi considerado um desaparecido pela polícia. Algum tempo depois, o ex-sócio, Manfred, aparece na casa de Angelo, pedindo dinheiro e joias à sua esposa, então esposa, Esther, dizendo que se ela não entregasse, a mataria como fez com seu marido. A viúva se sentiu ameaçada e atirou em Manfred, alegando legítima defesa. Após esse incidente, a polícia, a imprensa e a população em geral começaram a ligar Manfred aos ataques do homem do machado. Novamente, essa história foi apoiada pelo Robert Talant, aquele autor. Davis é contra a teoria. A descrição do homem do machado não bate com a de Manfred. As datas dos ataques não batem também, pois o Manfred estava preso em alguns dos ataques que foram realizados pelo homem do machado. Agora vamos tentar entender um pouco a situação dos italianos naquela época, no final do século XIX e início do século XX. Os italianos chegaram, cerca de 80% vindos da Sicília, foram trazidos para a Louisiana e Mississippi para trabalhar nas plantações de algodão e cana-de-açúcar. Eles não se encaixavam muito bem na dicotomia preto-branco do sul segregacionista da época. Eles não eram negros, mas também não eram considerados exatamente brancos. Como a maioria deles não se contentava em continuar como trabalhadores, esses imigrantes tendiam a trabalhar duro, viver com muito pouco e economizar cada centavo, e abrir os seus próprios negócios, assim que podiam, muitas vezes começando como mascates ou vendedores de frutas. Na época dos crimes do Homem do Machado, os merceeiros italianos estavam no processo de assumir o nicho de mercearia de esquina em Nova Orleans. Alguns italianos estavam saindo ainda melhor, como Antônio Monteleone, um imigrante siciliano que se tornou um dos homens mais ricos da cidade. Segundo Davis, os crimes do Homem do Machado podem ser melhor compreendidos como se fosse o Homem do Machado um trabalhador branco nativo, já que, segundo a Davis, alguns relatos de testemunhas oculares confirmam isso. Algum trabalhador que tinha um certo rancor contra os italianos que estavam deixando o trabalho diário para se tornar pequenos empresários, possivelmente uma motivação levada por inveja social. Uma outra hipótese é que fosse um ladrão que foi enviado para a prisão por algum merceeiro italiano.
Mas segundo Davis, o que ela realmente se arrisca a teorizar é que ele era branco e, de fato, ele atacou somente donos de mercearias italianos. Mas e o que Davis alega sobre a noite sombria de 19 de março, dia de São José, a tal noite do jazz? O Robert Talent disse que aquela noite em Nova Orleans parece ter sido a mais barulhenta e hilária de todas as já registradas. Fontes contemporâneas indicam que, embora alguns certamente tenham festejado a noite toda ouvindo jazz, os mais supersticiosos realmente ficaram assustados, mas a maioria das pessoas simplesmente ignorou a carta. Eu vou deixar na descrição o link com o jazz que foi feito em homenagem ao Homem do Machado por um artista da época, um compositor da época. Vou deixar o link aqui na descrição para vocês ouvirem a música feita para o Homem do Machado. O mistério nunca resolvido continua a assombrar a imaginação coletiva, um lembrete sombrio de que nem todos os monstros são fictícios. Então, na próxima vez que você ouvir um barulho estranho no meio da noite, lembre-se, nem todos os pesadelos terminam quando amanhece. Alguns continuam a nos perseguir, um machado invisível pairando sobre as nossas cabeças, lembrando-nos de que o verdadeiro terror reside no desconhecido.